Olá, boa noite. Vou dar seguimento hoje sobre a nossa aula de tatos distorcidos, tatos distorcidos 2. Então, como nós vimos na nossa última aula, os tatos distorcidos, a principal fonte de controle dos tatos distorcidos são consequências tornadas contingentes a respostas verbais de uma dada topografia específica. Isso vai acabar, como foi dito na primeira aula, comprometendo a relação de controle entre o evento antecedente e a topografia da resposta verbal no tato. Então, assista o vídeo 1 dessa série, que são 3 vídeos, falando sobre os tatos distorcidos para entender um pouco melhor essa relação. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para você receber mais vídeos da psicoterapia pragmática, psicoterapia e cursos. Bem, então, outras variáveis podem tornar o tato distorcido mais provável, certo? Uma delas é o uso de perguntas fechadas em detrimento de perguntas abertas. O que seriam perguntas fechadas? São aquelas perguntas que estabelecem na topografia, no formato da pergunta, duas ou mais opções de respostas. Então, são aquelas que geralmente a gente responde com sim ou não. Então, você gosta de mim? Você me ama? Você foi para a academia essa semana? Você fez seu dever de casa? Você escovou os dentes? São todos exemplos de perguntas fechadas. Tá? E elas, o que vai reforçar a emissão de perguntas desse tipo é justamente um tato, uma resposta verbal acurada da pessoa que vai responder essa pergunta. Então, sei lá, um casal de namorados. Então, se você me ama, o que reforçaria essa pergunta, o comportamento de perguntar nesse caso seria, sim, claro, meu amor. Você gosta de mim? Você gostou da sopa que eu fiz? Adorei a sopa. Você fez o dever de casa? Você escovou os dentes? São todos exemplos em que a resposta afirmativa, no caso, ela que reforçaria o comportamento de perguntar. A mesma coisa vale para as respostas negativas. Você bateu no meu irmão? Não, nunca faria isso. Ou uma pessoa que é parada na blitz da lei seca, você ingeriu bebida alcoólica? Não, nunca bebi. Enfim, então esse é um exemplo de perguntas fechadas e algumas respostas que reforçam o comportamento de perguntar. Perguntas abertas, por outro lado, elas não especificam sobre topologia de respostas, opções ou alternativas de resposta. Então, elas permitem uma multiplicidade de respostas. Então, o que você fez nessa tarde? Como é que você cuida da sua higiene? O que você sente por mim? E por aí vai. Então, são perguntas em que não há uma especificação por parte de quem está perguntando de alternativas de resposta. Então, ela possibilita múltiplas respostas. Então, o que você fez nessa tarde? Eu posso ter tirado um cochilo, eu posso ter estudado, eu posso ter assistido um filme, um episódio de um seriado, coisa do gênero. Como é que você cuida da sua higiene? Eu tomo banho 2 vezes por dia, escovo os dentes 3 vezes por dia, faço fio dental, me barbeio, sei lá, passo desodorante. Ou o que você sente por mim? Eu te amo, não te amo, eu gosto de você, não gosto, estou com raiva de ti. Enfim, então a pergunta aberta, ela não vai especificar alternativas de resposta. E quando você utiliza perguntas fechadas como modo de obter informações, pensando no contexto clínico, principalmente quando você vai tentar testar hipóteses de análise, utilizando perguntas fechadas, elas podem induzir a resposta de quem vai responder essa pergunta, o que pode afetar a acurácia do tato. Então, se você tem lá um terapeutizando que ele fala que ele tem muita dificuldade em dizer não, e você observa lá uma ausência de um repertório de habilidades sociais, uma pessoa que tem muita dificuldade em dizer não, ela acaba assentindo aos pedidos que fazem para ela, mesmo que seja um pouco razoável. Mas o terapeuta pergunta: nessa semana você conseguiu dizer não? É uma pergunta com base no que está sendo tratado nessa terapia, que ela deixa bem claro que a resposta verbal sim tem sido difícil, mas tem conseguido. Ela tem uma probabilidade maior de ser reforçada. Então, a gente pode pensar, inclusive fazendo uma relação com a aula passada. Porque nós vimos na aula passada
que as consequências tornadas contingentes às respostas verbais de topografias específicas podem alterar a relação de correspondência entre o estímulo antecedente e a topografia da resposta verbal num tato, fazendo que ela deixe de ser um tato. Mas às vezes esse comportamento ainda ele não aconteceu, né? Então esse relato ele não foi consequenciado no passado. E a pergunta fechada ela pode fornecer uma pista ou quase servir como uma regra, né? Que especifica uma relação de contingência. Então a pergunta fechada ela, em linhas gerais, no senso comum, ela sinaliza de uma maneira muito mais evidente para quem vai supostamente tatear qual resposta verbal será reforçada pelo ouvinte. Então, a gente pode dizer que ela complementa, né, aquela variável de controle dos status discursivos que nós discutimos na última aula, né, porque ela, de certa maneira, a pergunta fechada ela instrui, né, quem vai responder a pergunta qual resposta verbal será reforçada ou qual será punida. Então, da mesma maneira, você não voltou com seu namorado não, né? Então, é uma pergunta que se a pessoa disser, sim, voltei, é muito provável que em situações similares no passado, respostas verbais afirmativas tenham sido punidas, né? Então, isso vai acabar diminuindo a correspondência, ou seja, a acurácia entre o controle pelo estímulo antecedente não verbal e a topografia da resposta verbal. Então, se você está... isso acontece bastante, né? Você está atendendo alguém que é usuário de drogas, por exemplo. E o cara está lá, aquela queixa de ser usuário de drogas, e ele relata querer parar e tal. Você pergunta para ele, você não usou essa semana? Usou? Fica muito evidente que uma resposta afirmativa ela terá uma probabilidade menor de ocorrer, porque respostas afirmativas a perguntas como essa no passado provavelmente foram punidas, certo? Então é muito provável que ocorra um tato distorcido. Então o que eu recomendo, principalmente no contexto clínico, também nas nossas relações do dia a dia, né, que a gente utilize a pergunta aberta em detrimento da pergunta fechada. Eu gosto muito de dar esse exemplo, inclusive a Patrícia Demolina, ela coloca esse exemplo na dissertação de mestrado dela. Se você vai contratar, né, um prestador de serviços, um marceneiro para fazer um instante como essa que está atrás de mim, por exemplo, e você fala, você me entrega em uma semana? Você consegue me entregar em uma semana? É muito provável que ele distorça o relato, porque a pergunta é fechada, né? Porque você está dizendo para ele a expectativa do prazo que você espera que essa instante fique pronta. O que é diferente se você fizer uma pergunta aberta. Quando você consegue me entregar essa instante? Então, a pergunta aberta ela não especifica alternativas. É óbvio que ele pode deduzir que quanto maior o prazo que ele especificar para entregar a estante, maior ou menor a probabilidade desse cliente contratar esse serviço. Então, a pergunta aberta, é óbvio que ela também, dependendo do contexto que ela seja feita, ela também dá pistas de quais respostas serão reforçadas. Mas isso é muito menos evidente do que nas perguntas fechadas. E é uma recomendação da psicoterapia comportamental pragmática, quem já fez estágio comigo, já pegou supervisão comigo e aula comigo, sabe que eu defendo que a gente utilize as perguntas abertas em detrimento das perguntas fechadas, justamente pelo efeito que elas podem produzir na acurácia dos dados. Outro aspecto fundamental, e quem já me ouviu falar alguma vez sobre psicoterapia, sobre análise do comportamento, é o tópico da emissão de regras. Então, quando a gente tenta controlar o comportamento de um ouvinte emitindo regras, a gente está aumentando a probabilidade da emissão de relatos distorcidos. Então, eu vou explicar por quê. De uma maneira, de fato, a possibilidade de um indivíduo de uma espécie instruir o outro verbalmente, né, como Skinner discute de uma maneira brilhante nos textos que ele aborda isso, naquele texto ilustrativo que ele fala, né, do Robson Crusoe. Então, as regras elas favorecem muito a adaptação da nossa espécie ao meio, uma vez
que os indivíduos eles não precisam passar pelo mesmo reforçamento diferencial que os outros indivíduos da mesma espécie para desenvolver o operante para lidar com aquelas contingências. As regras elas maximizam isso. Então, a pessoa pode compartilhar o que ela já viveu, o que vai aumentar a probabilidade do ouvinte interagir de uma maneira bem sucedida com o ambiente. No caso do texto do Robson Crusoe, quem tiver interesse, depois eu ponho o link dele aí na descrição do vídeo. O Robson Crusoe ele vai ensinar o capitão do barco lá inglês, que for resgatá-lo, como dirigir um jipe. Mas voltando, o problema é que acredita-se, de uma maneira um tanto quanto ingênua, que se você meramente emitir a regra ou descrever a contingência para o ouvinte, isso já seja mais do que suficiente para que o comportamento dele ele ocorra de acordo com a regra da descrição da contingência. Tá? Nessa aula, a gente não vai aprofundar sobre o que é regra, não, estou presumindo que vocês já entendam o conceito de regra, tem uma ampla literatura sobre isso, é muito disponível. Depois eu vou gravar um vídeo mais extenso falando sobre o papel das regras na clínica, que é um elemento bem importante, é uma discussão bem relevante quando a gente fala de psicoterapia comportamental pragmática. Mas retornando, então os pais, geralmente, maridos, mulheres, esposa, namorados, chefes, padres, pastores, eles tentam controlar o comportamento dos ouvintes, e psicoterapeutas também, né? Tentam controlar o comportamento dos ouvintes com a emissão de regras. O problema é que o segmento de regras ele depende de dois tipos de variáveis. Uma delas, que é a própria contingência descrita na regra. Eu gosto muito desse exemplo, desculpem eu ser repetitivo, né? Mas se a namorada fala para o namorado, passe protetor solar, o comportamento dele de passar o protetor solar pode estar sob controle das vezes no passado que ele não passou o protetor solar, que ele foi para o sol, ficou vermelho, descascou, toda aquela febre de sol, esse tipo de coisa, então são estímulos aversivos. Então, caso esse namorado ele siga a regra de passar protetor solar antes de tomar sol numa praia, por exemplo, sob o controle da possibilidade das queimaduras do sol, nós dizemos que esse comportamento está sob o controle da contingência descrita na regra. Notem que eu fiz uma referência ao passado, isso é um aspecto importante, eu não vou entrar nessa minúcia aqui, né, porque a gente não tem como ter nosso comportamento controlado por um evento que não aconteceu ainda. Então, o que vai acontecer aí? William Baum vai chamar, mas é um capítulo muito bom que ele tem sobre regras, que esse segmento de regras sobre o controle da contingência descrita na regra, ele vai chamar de controle pela contingência última, o que justificaria a emissão da regra em si. O Steve Hayes, né, junto com o Zetter, eles vão chamar isso num livro bacana demais, que eles têm um livro coletâneo de 1989 sobre o comportamento governado por regras. Eles têm um capítulo lá que eles vão denominar esse comportamento de compliance, tracking, ou seja, rastreamento. Compliance é o contrário. Rastreamento. Então, justamente dá a ideia de rastrear no sentido de contato com a contingência, mais ou menos essa ideia. Outra variável que controla o segmento de regras é o quê? É um repertório generalizado de seguir regras. Então, ao longo da história do indivíduo, caso ele tenha sido exposto a diversos falantes que emitiram regras, e quando eles se comportaram de acordo com as regras emitidas por esses falantes, esses comportamentos foram reforçados. E quando não se comportaram de acordo com essas regras, esses comportamentos foram punidos ou não foram reforçados, é muito provável que eles desenvolvam um responder generalizado de segmento de regra. Eles aprenderam a seguir regras de uma maneira geral. A gente pode chamar isso também de um operante de ordem superior. Quem tiver interesse, estou usando alguns termos técnicos, vocês podem dar uma pesquisada aí no Google Acadêmico, vocês vão encontrar muita coisa bacana sobre isso. Enfim, então a gente pode aprender a seguir regras em geral. Até aí, tudo bem, a gente não está falando de nenhum controle ostensivo por parte do falante que emite a regra. Ou seja, nós aprendemos a seguir regras de modo geral, porque no passado elas corresponderam às contingências, nosso comportamento foi reforçado ao segui-las, ou punido ao não segui-las, pelo próprio contato com a contingência. Então, se esse cara desobedece a sua namorada, por exemplo, é muito
provável que ele fique queimado do sol. E também, ou seja, essas duas formas de controle, elas se complementam, né? Na medida em que o comportamento ele vai ficar sob o controle da contingência descrita na regra. Agora, o mais interessante para a discussão em termos de tatos discursivos é desse último tipo de controle do segmento de regra que eu vou falar agora. Os falantes, muitas vezes, eles impõem consequências arbitrárias para o segmento ou não da regra. Ou seja, se o ouvinte segue a regra, o falante geralmente ele fornece alguns reforçadores, como aprovação, concordância, admiração, elogios e coisas do gênero. Por outro lado, quando o ouvinte não segue a regra, nós vamos ver também consequências arbitrárias sendo impostas pelo falante, como críticas, repreensões e até retirada de afeto, né? Então, vamos dar um exemplo bem simples. Vamos pegar uma mãe que fala para o filho escovar o dente, para ele não ter cárie. O comportamento dele estaria sob o controle da contingência descrita na regra se a dor de dente, né, que é relacionada à cárie, controlasse o comportamento dessa criança escovar os dentes. Por outro lado, a mãe não vai esperar isso acontecer, ela vai impor outras consequências para o seguimento dessa regra. Então, quando ela fala, meu filho, vai escovar os dentes para não fazer dodói na boca. Enquanto essa criança não for escovar os dentes, a mãe vai ficar, filho, escova os dentes, vai lá escovar os dentes, ó, a mamãe tá ficando brava, hein? A mamãe tá perdendo a paciência, ó o chinelo. Bem, vou ter bem nos 80 aí, enfim, vocês entenderam o que quis dizer. Então, a mãe ela vai colocando uma série de ameaças que serão retiradas quando o comportamento, de acordo com a regra, ocorrer. Então, nós estamos falando de outro tipo de controle. Um controle imposto pelo falante para o seguimento da regra. Então, isso acontece muito nas nossas relações parentais. Porque nossos pais eles emitem regras, e, além disso, eles impõem consequências para que essas regras sejam seguidas. Steve Baum vai chamar esse controle de contingência próxima, fazendo uma relação da temporalidade da consequência imposta pelo falante em comparação da contingência descrita na regra. Já o Reis e o Zettel vão chamar esse comportamento de seguir regras de pliancy ou aquiescência, que em português pode entender como uma obediência. Então, o obedecer ele é reforçado. Então, o comportamento ele pode estar mais sob o controle da consequência arbitrária imposta pelo falante do que sob o controle da contingência descrita na regra. E é interessante notar que a partir do momento em que a gente passa por isso várias vezes, mesmo que o falante ele não dê uma ameaça, então o terapeuta fala assim, olha, tente se organizar para o seu estudo, né? Ou tente organizar, isso acontece bastante, o terapeuta gosta de fazer isso, né? Então, organize a sua escrivania para estudar, tirando da sua escrivania, da sua mesa de estudo, objetos que possam te distrair, como um computador conectado à internet, um celular e coisas do gênero, ou higiene do sono, né, que eu não falo de higiene do sono, olha, o importante é você ter no seu quarto apenas a cama, né, não tem uma televisão no seu quarto, pare de mexer no celular, pelo menos 1 hora antes de dormir, não deixe o celular próximo da cama, né, fique atento aos seus ciclos de claro e escuro, por aí vai. Então, terapeutas também eles emitem muitas regras. E nesses exemplos que eu dei aqui, o terapeuta ele não fez uma ameaça como a mãe faz quando ela fala para o filho escovar o dente, né? Ou mesmo a namorada, quando ela fala assim, passa protetor solar, a primeira vez que ela fala isso, é muito provável que ela coloque alguma ameaça. Você só percebe que ela vai ficando bem brava na medida que esse namorado não obedece à regra que ela emitiu. Tá? E aí, principalmente no contexto clínico, nós temos um problema muito grande, que é outra variável altamente correlacionada com a acurácia dos tatos, que é a probabilidade de checagem. O que acontece? Quando o terapeuta fala, olha, organize seu quarto, tira a TV do quarto, deixe o celular longe da cama, apague a luz só quando você for dormir, não leia na cama, use a cama basicamente só para dormir e tal.
quando o terapeuta emite essas regras, o terapeuta ele não vai visitar o quarto desse terapeutizando. Ele não tem como checar. Ele não tem como conferir se essa regra foi seguida ou não, da mesma maneira. Quando o terapeuta fala, organize a sua escrivania para você estudar, mesma coisa, ele não tem acesso ao que está acontecendo lá fora. O que, em contraposição ao exemplo da namorada que fala para o namorado passar para o solar, ou da mãe que fala para o filho escovar os dentes, o terapeuta ele não tem como checar. E aí nós nos deparamos com um problema sério. Se o terapeuta não tem como checar, como é que ele vai prover consequências para o segmento ou não da regra? E é aí que entra o trato distorcido. E é grande problemática. Tá? Porque o falante, quando ele emite uma regra, ele não tem como checar se o comportamento ocorreu de acordo com a regra ou não. O que ele vai fazer? Ele vai perguntar. Ele vai questionar a pessoa que supostamente vai emitir o fato, o que ela fez, o que ela não fez. Né? Então, você arrumou sua escrivania, como eu falei quando tinha que fato, você já organizou o seu quarto para você conseguir dormir. Então, o terapeuta ele vai fazer perguntas e, no caso do terapeutizando, que é ele que vai relatar, que vai emitir o fato, ele vai responder. Agora vejam só. No passado, quando ele seguiu a regra, o comportamento foi reforçado. Quando não seguiu a regra, o comportamento foi punido. Então, é muito provável que ele imita tatos distorcidos. Porque assim é uma maneira, uma forma de contra-controle, é uma maneira que ele encontra de entrar em contato com o reforçamento de que ele entraria se tivesse seguido a regra. Nossa, sim, organizei, sim, a dica foi ótima. Ou ele evita o contato com o estímulo agressivo, que é o mais comum. Né? Tipo, como é que você quer estudar, como é que você quer que eu te ajude, se você não segue aquilo que eu te falo para fazer. Certo? Então, o terapeutizando, ele pode emitir tatos distorcidos como uma forma de controlar as consequências arbitrárias impostas pelo falante, quando emite uma regra. E aí, essa é só uma das consequências que vão acontecer quando o terapeuta utiliza a emissão de regras como parte de intervenção no processo terapêutico. Então, acho que ficou bem evidente para vocês que quando o terapeuta ele emite regras, ele está comprometendo, ele está correndo o risco de comprometer a acurácia dos tatos dos seus terapeutizantes. Então, e é interessante porque as coisas costumam se encaixar. Então, olha que interessante, vamos pegar um exemplo mais concreto. O terapeuta fala para um terapeutizando: olha, não insiste em voltar com sua ex-namorada, ela já deixou claro que não quer voltar com você, ela já deixou claro que a relação que ela tem contigo é meramente para os interesses dela, quando ela precisa de alguma coisa que ela te procura, e quando você a procura, ela não está disponível para você já está há vários meses insistindo em reatar esse relacionamento, que não melhora, que não evolui, você está há meses sofrendo, entre em contato com esse luto e aceite esse término. Pare de correr atrás da sua ex. O terapeuta imita essa regra. Olha que interessante. Na sessão seguinte, o terapeuta pode perguntar: e aí, você procurou sua ex-namorada? Nesse caso, o terapeuta está emitindo, já está fazendo uma pergunta fechada. Então, nós temos uma regra, uma pergunta fechada, podemos piorar. E digamos que esse cara, ele imita, ingenuamente, ele imita um tato puro. E fala: poxa, eu não dei conta, eu acabei, eu fiquei muito ansioso no momento, precisava falar com ela, eu mandei 30 mensagens, ela não respondeu nenhuma, estou arrasando. Viu? Falei que não valia a pena você correr atrás dela. Então, olha que curioso. Nós juntamos nesse meu exemplo bobo aqui três fatores que afetam negativamente a acurácia dos tatos. O terapeuta emitiu uma regra. O terapeuta ele investigou o segmento ou não dessa regra por meio de uma pergunta fechada. E, por fim, ele apresentou uma consequência arbitrária contingente ao relato. Tá? Nesse caso,
ele puniu o tato puro desse terapeutizando de relatar que ele procurou essa ex nele. Em outras situações, é muito provável que esse terapeutizando ele distorça o seu relato. Né? Então, que ele, não, mas eu aprendi essa lição, não vou fazer mais isso, blá blá blá. E digamos que na semana seguinte, novamente, né, ele vê uma postagem dela lá no Instagram, numa rede social, e ele curte, né, os stories dela lá, sei lá. E aí ela responde, eles trocam algumas mensagens lá no direct quando ela, enfim, ela responde a curtida que ele dá no stories dela. Quando isso acontece, ele pode distorcer o relato e dizer que isso não aconteceu, que ele não teve contato com ela, ou, como a gente vai falar na nossa próxima, a gente falou bastante disso também na nossa primeira aula sobre dados distorcidos, ele pode criar uma justificativa de um tato distorcido, justificando ter entrado com essa lei. Né? Então aí o tato não é, ele é distorcido não acerca do próprio comportamento, e sim das variáveis que o controlaram. Certo? Então, gente, resumindo, quando consequências elas são tornadas contingentes a tatos de topografia específica, quando a gente tenta obter os tatos, evocar os tatos por meio de perguntas fechadas, e quando a gente emite regras, nós estamos aumentando muito a probabilidade dos tatos distorcidos. Tá? Então, fica aí esse vídeo junto com o primeiro, com uma dica para o terapeuta refletir sobre como atuar dentro do consultório para tentar aumentar a probabilidade de que seu terapeutizando emita tatos acurados. Certo? Gente, é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever no canal, de curtir a página, de seguir a gente no Instagram, Pragmática Psicoterapia e Cursos, tá? E ativar as notificações para você receber mais vídeos como esse. É isso aí, moçada. Que a força esteja com vocês.